Muito boa noite, pessoal. Estamos começando a primeira edição do nosso programa Linha de Chegada. Estou aqui com os meus colegas de bancada que vão participar do primeiro programa. Matheus Pérez, Marcel Barcelo, João Paulo Tchelé Miorim e Ricardo Ravaiani. E nós vamos fazendo um briefing sobre alguns temas do nosso turf. Esse nosso programa vai ser tipo um sala de redação. Para quem aqui do Rio Grande do Sul conhece bastante, o sala de redação é uma sala de debates sobre esportes, geralmente é futebol. Nós vamos fazer isso para o nosso turf, porque o nosso turf hoje está faltando nós conversarmos mais sobre turf. O algoritmo das mídias sociais, das redes sociais, precisa saber o que é turf, o que é esse termo, o que é corrida de cavalo. E nós estamos aqui hoje para fazer isso, para desmistificar o nosso esporte para o grande público que está na rede social. E nada mais, nada menos que essa bancada vai começar já com um tema que é muito especial para todos nós, que com certeza deve ser o maior ídolo de todos os nós turfistas, o ídolo do nosso esporte, que está aqui nas minhas costas, aqui montado no Much Better, J. Ricardo. E colocando esse tema na mesa, do J. Ricardo, ele que teve o hat-trick na segunda-feira, o narrador do Jockey Clube Brasileiro, Matheus Pérez, que teve a honra e a sorte de narrar as 3 vitórias do Ricardinho, vai contar para nós como é que ele fez para narrar a 3ª vitória do hat-trick do J. Ricardo e o que ele achou, qual é a emoção que ele teve quando ele narrou. E assim a gente abre a nossa mesa de debates. Espetacular, né, Mackenzie? Primeiramente, obrigado pelo convite, muito boa a iniciativa da gente estar fazendo esse programa, um grande abraço a todos aqui da mesa e a quem nos acompanha, e realmente, né, foi uma honra poder narrar um hat-trick do Ricardinho. Depois que ele ganhou as 2 primeiras, eu olhei o programa para baixo e falei, olha, tem chance de novo. Achava que o Estrada da Vida era uma corrida mais difícil, né, era um outro que estava dando uma pole alta. Um páreo seguinte, ele tinha uma montaria, First Off Arraca, achava que tinha muita chance. Eu falei, ó, se ele vier na frente para ganhar um páreo, tem que falar, né, é o hat-trick do mito Jorge Ricardo. E aconteceu com o Estrada da Vida, realmente o Ricardinho, sem palavras, né, falar do Ricardinho é chover no molhado, é um cara que 64 anos e segue trabalhando como se tivesse 20, né, tá sempre na raia, tá sempre galopando os animais e assinando montaria, e cada vitória dele ele comemora como se fosse a primeira. É um cara inacreditável, o Ricardinho é um cara incansável, e poder narrar essas 3 vitórias dele foi realmente espetacular. Ravaiani, perfeito. Não sei como é que tu quer que te chame, Rava. Tanto faz. Ricardo Ravaiani, Rava, Kojak, tanto faz. O Ricardinho não tem muito o que falar. Antes de mais nada, obrigado, Mackenzie, um abraço a você. E obrigado pelo convite, um abraço a todos. O que vai falar dele, né? É inacreditável. Eu lembro quando ele ultrapassou o Russell Bayes, isso foi quando? 2018? Eu acho que foi 2018. E a gente pensava, então, logo depois ele vai parar de montar, né? Estamos em 2026, ele segue ganhando uma carreira atrás. 2018, então. Nós estamos agora em 26, quer dizer, são 8 anos já depois que ultrapassou essa marca, que muitos achavam que seria o motivo da determinação dele continuar montando, e ele continua montando até aí, sempre com o seu mesmo estilo, né? Ele, ainda como poucos montam um cavalo de frente, ele não briga muito com o cavalo, deixa o cavalo muito à vontade, isso faz muita diferença lá na hora H. E tem, inclusive, vencido até com os cavalos vindo ali meio de trás, e, enfim. Ele é um orgulho para o turf brasileiro e sul-americano. Que legal. João Paulo. Boa noite. Então, o Ricardinho, boa noite, pessoal. Boa noite à família turfista aí. Falar do Ricardinho é uma alegria, né? Ele tem, além desse monte de vitória aí, tem outras coisas que dificilmente vão bater, né? Ele tem em 94, ele ganhou 4 carreiras que eu acho que nunca vão conseguir fazer isso aí. Ele ganhou o Latino, ele ganhou o Brasil, o São Paulo e o Pellegrini. E o cavalo também, você sabe quem é, né? O Multibeta. Então, são coisas assim que dificilmente alguém vai alcançar isso aí. Então, não precisa falar muita coisa do Ricardinho. A posição dele, eu vou te dizer, é invejável. Principalmente quando ele vem de frente, ele não se mexe em cima do cavalo. Sabe? São coisas assim que a gente vê que ele é uma coisa diferenciada. Não tem o que falar do Ricardinho, né? É uma pessoa de outro mundo. Marcel ficou por último, mas não menos importante. Todos nós somos turfistas do mais alto gabarito, mas o Marcel
A gente tem uma grata presença, o Marcelo está sendo um componente da nossa mesa de debates aqui, para falar dos temas do Turf, porque o Marcel é um cara que eu conheço quando eu tinha o Najar do Iguaçu, lá no Cristal com o Mano, né? Lembra, Marcelo? E Faz tempo isso. Faz tempo também, acho que foi por aí também, 18, por aí. E eu tinha uma afinidade muito sempre com o Marcelo, sempre conversei, sempre foi um cara super solícito e humilde, e sempre me atendeu. E é muito bom, eu estou muito feliz que tu está aqui junto com nós. E quero te dar um bem-vindo e uma boa noite. E gostaria que tu falasse um pouquinho e falasse já do tema. E aproveitando, já que a nossa mesa é de debate, agora está aberta. Esqueçam que eu sou âncora e vamos conversar sobre os assuntos do Turf da pauta. É isso aí, bom dia, boa tarde e boa noite, né, para o pessoal que vai assistir. Agradecer a oportunidade de estar junto com vocês. E o Ricardo, o J. Ricardo, é amor e paixão que esse cara tem pelo cavalo, né? Tem jovens competindo, ele já não dão os melhores cavalos, não pega os favoritos como há um tempo atrás, e mesmo assim ele vai e ganha, e conhece o cavalo, conhece os detalhes, tem uma experiência e a dedicação dele, né? Ele é muito dedicado, é um exemplo para o pessoal que está começando, não tem hora, não tem dia, ele falou que vai, ele faz o compromisso, se ele disser que não pode ir, ele vai dizer que não. Então, o resumo do Ricardo é o nosso herói, é basicamente isso. É a nossa estátua, né, Matheus? Sem dúvidas, né? Ele é um exemplo dentro do Turf, obviamente, mas a gente vê outros esportistas, outros atletas que chegam num determinado momento da carreira e acham que já fez de tudo, tá bom, e larga, né? E o Ricardinho seguiu, mesmo depois de tudo que conquistou. A Vaiane falou, né? Ele bateu o recorde, igualou o recorde, ele depois mirou nas 13 mil vitórias, foi até as 13 mil vitórias, agora já passou muito mais das 13 mil. Então, realmente, ele é um exemplo dentro do Turf, mas para quem é atleta de outros esportes também é bom se inspirar no Ricardinho, porque a gente vê muita gente, muitos atletas por aí que também de alto gabarito, que chegam longe, poderiam chegar até muito mais longe, mas chegam no meio do caminho e acham que já tá bom e para por ali. E o Ricardinho é um cara, um exemplo que seguiu adiante, segue até hoje montando e vencendo e vibrando sempre, né, a cada vitória. E um feito de ganhar, né, pessoal, 3 páreos numa noite, aos 64 anos, e eu acho que domingo ele estava em Sorocaba, né? Eu vi alguns posts dele lá no Mega Race em Sorocaba, lá nos pares de quarto de milha. O Havaiane, lá no Catar, tem alguma coisa parecida com o Ricardo lá? Como é que tá os jockeys lá? Vamos aproveitar e já vamos usufruir desse teu conhecimento. Não querendo te deixar mal, mas como o Ricardo, a régua é muito alta, né? Mas os caras não falam português lá, vamos falar um pouquinho dos jockeys lá. Olha, tem um jockey brasileiro, que é o Maicon Souza, que eu me lembro, ele não chegou a montar aqui no Brasil, ele era galopador do Betis Rolanês, é um cara que manja bastante, trabalha muitos cavalos lá, além de montar. Tem um estilo mais queiroz, assim, gosta de ir para frente. Ele não está entre os top 5 lá, mas também ele é um cara que os treinadores gostam. O melhor jockey é um francês, que é o Pissi Boudot. É um jockey bem clássico, assim, não é muito velho, não é tão veterano. Monta pesado, mas monta bem. Tem um Qatari local lá, que é o Falé, que é o Falé Bougnian. É um cara que costuma montar no off-season na Europa, monta forte, não com muita categoria. E o Alberto Sana, que é um italiano, que é normalmente quem mais ganha a corrida lá, já mais velho, um cara bom também. Não tem um cara assim, tipo o Ricardinho, não. Ali tem. A escola é mais francesa e os franceses adoram galopar e correr só na reta de chegada. Então, enfim, mas é diferente, né? É um habitat assim, pô, então tem esses italianos, tem os franceses, aí tem os catares, tem os jockeys locais que são de lá. No finalzinho da temporada vem jockey de UAE, vem jockey do Bahrein, vem jockey da Arábia Saudita. É competitivo, assim, eu acho o nível bom, mas eu acho o nosso nível melhor, assim. A escola francesa, ela tem categoria, mas falta um pouco de pace, assim, né? De tentar ganhar
uns pares de frente, com um cavalo sem muita chance, coisas que no estilo lá meio francês não tem tanto. Gosto muito do Moreira, o Moreira tem um baita de um cartaz, assim, falando em termos de mundial mesmo. Eles sabem do Ricardo, mas é evidente que o Ricardo não vai tanto competir lá, mas seria, por exemplo, uma coisa interessante ter, por exemplo, o Ricardinho lá numa temporada num país desse assim. O Silvestre de Souza foi campeão lá em UAE, né, que são todos os hipódromos ali do país, né? Então Abu Dhabi, junta tudo, né? Meidan, Abu Dhabi, Al Ain, Jebel Ali. Ele foi o campeão, o segundo foi outro brasileiro, Bernardo Pinheiro. De repente poderia ser até uma boa para ele. Uma temporada Levar ele para lá, fazer uma temporada. Pessoal, prize money é bom. Um trabalho bem legal nesse sentido. Eu acho que o Ravaiani, nós vamos ter que fazer uma live com o Rava para ele explicar e falar, nossa, dessa experiência tua lá do Catar, sensacional. Cara, é inacreditável. Isso que eu não falei dos árabes, né? Porque eu lido com cavalo árabe também, então, assim, é uma coisa... Deve ser uma experiência assim... 1.200 cavalos, 60% é para o inglês, 40% é árabe. E as corridas são todas misturadas, não é que nem São Paulo, primeiro parezinho é árabe, não. Você tem, eu que fiz a programação, aliás, agora, acabei de mandar de novo a da próxima temporada, e é tudo misturando. Eu tenho páreo de puro sangue árabe, eu tenho páreo de puro sangue árabe nascido no Catar, que é separado, tenho páreo de puro sangue inglês e tenho páreo de puro sangue inglês nascido no Catar, que corre assim, 3 segundos e meio mais lento do que os puro sangue. E eu tenho que dar rating para todo mundo. E aí faz os páreos por rating, que nem São Paulo está fazendo. A programação, como lá tem criação, eu tenho páreo de Maiden, que é perdedor, tem Novice, né, que é o páreo de até uma vitória, tem páreo que chama, que é o Graduation, que é páreo de até 2 vitórias, mas a maioria é handicap. Então, handicap por rating mesmo. E aí tem todas as faixas, não é nossa, duro, viu? Mas tudo bem, é uma experiência inacreditável. Para mim, foi uma temporada que, nossa, é muito diferente do que a gente faz aqui. Muito diferente. Nós vamos ter que parar uma hora e fazer um bate-papo sobre isso aí, porque o pessoal conhecer, o pessoal vai ter curiosidade disso aí, né, João? Mas assim, a segunda pauta, o Galileu, cara, eu não entendi a inscrição em 1.600 dele antes de ver o páreo. Depois de ver o páreo, eu entendi. Que loucura, né? É que, na realidade, é um cavalo que ele é estendido, né? 2.000 metros, 2.400, 1.800. E aí, como assim, demora aí uma vez por mês sai um páreo na distância, também fica meio ruim, assim, de deixar muito tempo o cavalo parado, né? E, ultimamente, ele não tem corrido dos 1.600 aos 2.400, e vem, esse ano, de janeiro para cá, ele está invicto, né? Tem 7 vitórias com essa de hoje, né? 7 vitórias? Então, com a de hoje, né? Esse ano. Ao total, acho que ele tem 10 ou 11, uma coisa assim. Em primeiro lugar está o que eu acho que é o cavalo do ano, né? É o Buff do Jaguarité, né? Ah, verdade. Esse vai ser o cavalo do ano. E então o treinador vem escrevendo, quando dá para cima de 1.600, escreve. O cavalo tem confirmado as carreiras, os trabalhos. E hoje não foi diferente, né? E o que eles fizeram no cavalo para ele... Ele deu uma melhorada boa, né? Ou a turma lá do Cristal deu uma diminuída? Na realidade, depois que ele virou para os 4 anos, ele mudou bastante, né? Um cavalo que amadureceu bastante e vem correndo bem melhor do que o ano passado. Eu acho que é um pouquinho indicado, né, Mackenzie? O cavalo, obviamente, evoluiu, amadureceu, mas a turma também, né? Porque, infelizmente, nosso turf, para animais de pista de areia, cada vez menos a gente tem menos qualidade, querendo ou não, né? Apesar de a gente ter um ótimo cavalo como o Galileu Coronilha, outros cavalos bons aqui no Rio também, que a gente vai ver e provavelmente vão correr delegações, enfim. Mas a gente vê que no Cristal mesmo hoje, infelizmente, sobrou pouca coisa, né, na pista de areia. Esse Donington Park foi para lá agora para tentar correr o Bento, correu Protetora, correu hoje, acabou saindo até muito ligeiro na frente, brigou. E o Galileu, como evoluiu muito e a turma enfraqueceu, ele tomou conta, né?
Isso aí é um detalhe que é interessante, que o Matheus está falando aí. Veio esse Donington Park, veio aquele outro Maximal também, né? Os cavalos que vieram vindo aí, correndo, e tipo assim, cada vez vai diminuir mais o cavalo de areia. Dá para ver ali, por exemplo, esses dias o Alberto teve que escrever 3 cavalos para poder sair o páreo, entendeu? Na distância. Então é uma coisa assim que cada vez está diminuindo mais. Eu estava olhando o leilão ontem, até para comprar um cavalo, e os cavalos de areia, até defendeu ontem o cavalo que eu estava querendo comprar, que é o Instarfar. Até não gostei da carreira dele essa semana, ele chegou em quarto, ele perdeu até para o companheiro dele, que eu acho que ele é bem superior, que é o Seven Up. Mas também estão... não tem cavalo de areia e os que tem estão caros, né? Se tu for olhar. Cavalo caro. Cavalo de 5 anos, 150 mil, né? Não é barato também. Assim, Meio o Movontane, aquele também de São Paulo, né? Qual? O Movontane, aquele também correu ali 2, 3, depois já veio para a distância, já não conseguiu ganhar ali na turma de cima, né? É outro cavalo que veio, que gosta também de correr na areia, não confirmou as carreiras que ele tinha em São Paulo, apesar que ele corria lá só na distância, né? 3.000 metros, 2.800. E essa raça dele, eu acho que é para distância, né? Não sei o que vocês acham. Ele é um Galileu numa mãe sifon, né? Pô, o que tu acha dessa, Marcelo? E Ricardo? Goldkovic, né? Que é Galileu numa mãe sifon. É difícil, é muito difícil. Eu peno como handicapper com o Bento Gonçalves, com o nível das provas, né? Esses cavalos que ganham muito fácil. O rating é basicamente diferença de corpo em determinada distância. Então, esses páreos desses cavalos que ganham por 12, 10 corpos para efeito de rating é triste. E o Bento Gonçalves é sempre perigando cair para grupo 3. Né? É difícil. O nível de grupo 2 é média dos 4 primeiros, 110. Esse cavalo não dá para... É duro você admitir que o Galileu Coronilha, por exemplo, tenha subido tanto de patamar. Para a gente conseguir confirmar um rating dele que seja condizente com a maneira como ele ganha, ele teria que, por exemplo, tentar alguma coisa no Uruguai ou tentar alguma coisa no Rio para comprovar o nível. Né? É difícil. Para mim é difícil. Deixa eu tentar entender o que tu está falando. Ele, vamos dizer que seja o rating 110, né? Que está falando que para manter um grupo 2, hoje teria que ter uns 4 cavalos chegando nos 4 primeiros lugares em 110, entre aspas, né? Então nós teríamos que ter 4 cavalos. Na verdade, 107 com a tolerância com o que a gente tem. Se fosse internacionalmente, seria 110. Mas para nós aqui, tem uma tolerância, então, senão já teria caído. Então, assim, se a gente falar em termos de rating, né, pessoal? Olha só, ele pode estar ganhando 7 corridas no ano, como ele está desbancando né, bater recorde, ganhar por 10 corpos. Isso para o rating é ruim, se não vier alguém de fora da grama, alguma coisa assim, mesmo que perca para ele, porque eu acho que é difícil enfrentar ele aqui, mas se não vier alguém com rating... não sei se tem na areia hoje alguém com rating 107. É difícil a gente achar alguém hoje no Brasil. Mas é difícil. E uma coisa importante, para efeito de rating, não interessa. Eu lembro da discussão que eu tive lá com os argentinos sobre o Labrado. O Labrado, que era o veloz deles, corria, ganhava toda hora 1.000 metros. Então tinha lá, sei lá, 10 vitórias, 5 grupo 1, 6 grupo 1, e o rating dele não aumentava. E aí um jornalista lá ficou indignado. Mas como pode? O cavalo ganha toda hora. E o rating não acumula, não é que nem premiação, não é como campanha. Depende de quem você ganha. Você pode ganhar, por exemplo, perder de um cavalo muito melhor que você, correndo muito, e ter um rating melhor do que você ganhar fácil de um cavalo muito fraco. Então, isso é difícil de explicar. Na realidade, o Ricardo está falando que teria que ter uns 4, 5 cavalos de categoria correndo com o Galileu Coronilha. Ele poderia continuar ganhando por 10 corpos esse cavalo, só que
Isso. Você tem uma base ali. Então, se você tem 4 cavalos 102, 103, 104 cavalos ali, o Galileu vai lá e ganha deles por 3, 4 corpos, você tem, ou 5, 6 corpos, que seja, você tem uma base. Agora, é difícil você ter um cavalo ganhando por 10, 12 corpos de cavalos que não tem Um rating 95, por exemplo. uma campanha consistente. Não tem, são 80, enfim, é difícil. E aí a prova fica prejudicada, né? Que nem aí, o Matheus sabe, né? As últimas 3 ou 4 carreiras, quem fez dupla com ele foi o Ketos Love. E tu conhece esse cavalo aí do Rio, né? Quando ele corria no Rio. Entendeu? É um cavalo turmeiro, né? Então, para te ver a qualidade que diminuiu bastante aqui. Assim, eu sempre tenho uma preocupação de não... nós todos temos essa preocupação de não diminuir a capacidade do cavalo que está ganhando tão bem quanto o Galileu e não menosprezar o que está perdendo. Mas não tem cavalo. A gente hoje não tem cavalo de areia para nós manter uma prova de rating grupo 2, por exemplo. Né? Hoje teria que se fazer um investimento em cima disso para poder manter. O que tu acha, Marcelo? E da criação dele? Oi, Ricardo. Eu tenho até uma pergunta para o... Não, foi feito uma época. Olha. Manda bala. Não, eu tinha até uma pergunta para ti mesmo de curiosidade do rating em si. E uma coisa que eu vejo em Porto Alegre é o tempo das corridas. Eles correm para 1,43, 1,44 a milha. Então, o cavalo que só corre em Porto Alegre realmente deve ser muito difícil você comparar. E ele, no caso, ele só correu em Porto Alegre. Ele correu agora 27, ganhou 11. A pior colocação é um quinto, mas normalmente tira primeiro, segundo ou terceiro. Mas naqueles tempos praticados na pista do Cristal é até complicado de fazer um parâmetro com alguma outra pista, né? Eu não sei se eu estou falando bobagem ou se é meio por aí. Não, entendi. Tu quis dizer. Então, isso é fato, mas é o que a gente passa, por exemplo, com o Peru. Na areia do Peru, nenhum cavalo estrangeiro consegue ir bem, eles sempre ganham. Aí, quando eles vão para fora, eles não vão tão bem. Então, a gente fala assim, bom, o Peru sempre é visto com desconfiança, porque muita gente lá fora considera que é uma pista diferente, e é mesmo, é areia vulcânica, né? É diferente da areia que a gente tem e mesmo da terra. Então, mas é mais ou menos a mesma coisa. Não dá para comparar tempo se você não está nas mesmas condições. Tudo bem que, por exemplo, uma coisa que eu faço como instrumento de trabalho é fazer tabela de tempo. Eu tenho cada páreo, o tempo que foi. Não aqui, do Brasil, mas do lado do Catar, né? Para entender mesmo páreo por páreo. E aí é justamente para você consegue, nessas condições iguais, você consegue usar o tempo como um certo instrumento. Às vezes você tem um páreo de 3 anos inéditos, e como é que você estabelece o rating daquele ganhador? Todo ganhador é obrigado a ter um rating já. Como é que você faz? Todos inéditos, como a gente tem aqui, por exemplo, aquelas provas especiais, e aí você tem que estabelecer, nesses casos, o tempo acaba ajudando muito. Óbvio que um rating inicial é um rating meio que, não é provisório, mas é mais dinâmico. Mas o tempo ajuda. E o cristal, como é completamente diferente, né? A areia realmente acaba dificultando para você ter tentar uma comparação. E aí a comparação possível é só se enfrentando. Ou o Donington Park indo para lá, e a gente sabe que às vezes não é o mesmo estado, o cavalo não se adapta à mesma coisa. É difícil, não é uma coisa absolutamente certa, né? É o mais próximo possível dentro do nosso esporte de uma ciência para conseguir uma comparação. Para todos nós participarmos dessa mesa, vou lançar uma pergunta aqui. Todos nós respondemos agora, vamos fazer uma jogada. O que vocês acham para, por exemplo, o Bento Gonçalves continuar grupo 2? Não vou nem falar em subir para grupo 1, manter o rating de grupo 2. Não seria interessante, então, teria que vir um cavalo que vai correr o Grande Prêmio Brasil, descer uns 3 ou 4 desses aí da grama, vir correr no Cristal o Bento Gonçalves. Teria que ter um atrativo nesse sentido, né? O que vocês acham? O problema é que é difícil, né? Combinar com eles, vocês têm que chegar entre os 4 primeiros, né? Ainda tem isso. Tem que chegar entre os 4 primeiros. Tem mais isso, né? E aí chega aqui no Cristal, a raia também é diferenciada, que nem lá tu falou no Peru, né?
E aí os caras vão lá, chegam lá atrás. É difícil. O tio Ciro Ifilov correu ano passado, né? Chegou quinto, acho, no evento. O cavalo tinha Quarto sido. lugar aqui. Foi quarto, Correu o Brasil aqui, desceu para correr lá e foi quarto. É verdade. Então, vamos começar com o páreo das éguas. Isso. Todo mundo tem o campo? Sim. Sem timidez, O gurizada. páreo das éguas, você fala, é o Roberto Nelson Seabra. Isso. O Brasil o Brasil das éguas. E puxa tu, Matheus. O que tu acha do Brasil das éguas? Gevrey Chambertin, né? Gevrey Chambertin e Odalisca. São as duas maiores concorrentes do páreo, né? Cheven, Chambertin e Odalisca. Tá. E mais algum ali? Eu gosto da Olympic Puma. O que vocês acham? Descarta o Orange Riviera, né? É isso que eu ia falar. Qual? Orange Riviera? Pequenininha, Orange Riviera. Pequenininha, mais 2.000 metros a distância dela, né? Mas eu acho que... A Orange Riviera foi aquela que ganhou a Tríplice Coroa? Diana. Diana? Diana. Verdade. Tinha esquecido dela. Diana. Ela ganhou Diana. Agora, a raia é muito condicionante, né? Eu acho, porque se tiver uma raia leve, aparentemente, pelo que eu ouvi dizer, a raia vai estar boa, vai estar leve. Aí o Araras também você não pode descartar uma trinca do Araras aí, Nova Delhi, essa Okidok, o Promise Me. É um páreo interessante, porque é um páreo que tem pace, né? Tem a Gevrey que corre de frente, tem 3 do Araras, normalmente eles fazem o negócio de faixa direitinho. Essa Riva MC também é ligeira, né? Eu acho que vai ser um páreo interessante, vai ser um páreo bonito. Eu acho uma pena o Odalisca, eu queria que a Odalisca tivesse escrita no Brasil. Mas eu acho que o Brasil, ela merecia tentar o Brasil, e é um Brasil talvez não tão forte, a gente vai comentar, né? E ela, 2.400, acho que seria melhor para ela, pelo menos para mim, chamou mais atenção a vitória nos 2.400. Que interessante. João Paulo, o que tu acha? Vamos falar lá, gurizada. Está aberto. Eu vou no caminho aí do Matheus. Gosto muito da Odalisca, né, e da Chambertin. É claro que a gente também tem que respeitar muito a Nova Delhi, né? Conforme o trem for na carreira, ela vai chegar. Ela sempre chega. Uma coisa que chama atenção, né? O Ricardo falou, Marcelo e colegas, o trio do Santa Maria, né? Uma pode fazer carreira para outra, e daqui a pouco uma vai fazer carreira para outra, e aquela que saiu de coelho pode chegar, né? Daí também falaram em outros cavalos aí, né? Outras éguas, a Riviera, a Olympic Puma. Tem uma égua que me chamou muito a atenção. Ela veio correr uma carreira, a penúltima dela, e o jockey foi no livro, que é a Riva MC. E na última carreira que ela correu, o Domingo se desestribou 3 vezes nela e estribou ela. E ela não chegou tão longe do ponteiro. É a Riva MC. Tu olhar lá, tem a declaração dele lá. E ela não foi de tanto mal na carreira, não. Então, tá. É um azar, né? É um azar do pai. É um azar. O que tu acha, Marcelo? Então, um confronto entre gerações, né? Tanto a Chambertin como a Nova Delhi contra as mais novas, Odalisca, On Promise Me e Orange Riviera. Mas essa do Belmont, a Orange Riviera foi no Rio de Janeiro, ganhou delas e ganhou bem. E foi um páreo que a Veio estava nela e puxou o trem de carreira. Então, tem a chance de ser um páreo que alguma do Araras vai para frente para matar a do Legacy, a Chambertin, e provavelmente quem tiver pista melhor limpa deve levar. Eu acredito que essa do Belmont, que as éguas dele ele está um ano especial de fêmeas, é uma carta bem braba essa da Orange Riviera, vai com faca no dente e sangue no olho, o Rio de Janeiro de novo. Para a gente fazer um tópico rápido, e começa com o Marcel, as tuas 2 éguas, esse páreo. Orange Riviera e Odalisca. João Paulo. Nova Delhi e vou com o Marcel aí, a Riviera. Havaiane. Rava travou. Matheus.
Odalisca e Grevê Chamberlain. Odalisca e Grevê Chamberlain. Havaiane, voltou? Só as duas? Já caíram tudo aqui. A Olympic Puma é aquela que quase que tentou ganhar da Veio, certo? Aqui em São Paulo? Aquela. Deu carga, né? Eu fiquei impressionado com essa égua, viu? Eu não acreditava, achava que era, tipo, muito barbada Veio, e essa égua, ela correu com vontade. Mas, vamos ver, ela ainda seria um atrevimento interessante a inscrição dela lá, a corrida dela que dá credencial para ela, mas eu diria que Gevrey e Orange Riviera. Gevrey, Chamberlain e Orange Riviera. Uma mais nova e uma mais velha. O Odalisca eu queria 2 e 4, mas obviamente tem chance. Eu vou de Orange Riviera e Olympic Puma. Eu acho que vai dar a dupla que deu em São Paulo de fardas. Belmont e o Fazenda Boa Vista, vamos dizer assim. Bom, vamos pro Jockey Club? Os potros? Dos potros, eu vou de Twist do Iguaçu e Turn do Iguaçu. Acho que vai dar a dupla do Rio Iguaçu. O que tu acha, Marcel? Eu acho que é todos contra o Pendiful, do Legacy, que correu uma prova de grupo, que é preparatória para essa, e ganhou num tempasso fácil. E são, claro, óbvio, né, que são potros em evolução, são potros que oscilam. Esse plano B mesmo começou muito bem e deu uma oscilada na última. Esses do Aras Rio Iguaçu com certeza vão forte, mas o que o Pendiful mostrou na última lá, e o tempo e a forma como ganhou, eu acredito que é todos contra ele. Matheus? O Pendiful é o líder da geração no Rio, né? Eu acho que é o potro a ser batido. Tem o potro do Red Rafa também, que está no páreo. Eu acho que é um potro que vem também num processo de evolução. Eu acho que vai correr bem. E a parelha do Rio Iguaçu, né? Isso, Upson. E a parelha do Rio Iguaçu, que também vai vir forte, com certeza. Mas estou com o Marcel. Acho que o Pendiful, pelo que vem apresentando aqui no Rio, nessas últimas 2 apresentações, é o cavalo a ser batido. Né? Doutor Havaiane. Assim, outro de 2 anos, o que o Marcel falou é isso aí. Tu lembra da carreira desse Twist lá em São Paulo? Sim, eu gostava da carreira e ele ganhou bem de ponta a ponta. Me impressionou. Me impressionou. Eu acho que ele é o candidato. Só vou falar de uma dica aí de uma bomba que se Rabagen, do Belmont, que eu achei que pode até ser melhor que o plano B. Eu acho uma bomba. E óbvio, tem que olhar o paro direito. Esse Victor Hurricane, se eu me lembro, também me impressionei com esse potro. Enfim, potro é potro. A curva de evolução deles é variável, a gente não conhece exatamente. Não tem tanta mudança de metros, né? Correram 1.500, vão correr 1.600. Não tem muita coisa. Mas o que tem para vocês, óbvio, vocês sabem, mas uma coisa importante em potros, em inglês, a tabela de peso mundialmente muda a cada 15 dias, peso por idade. Para vocês terem ideia da evolução de um potro de 2 e de 3 anos, como é rápida. Né? Então, Sim. Em um mês, o potro pode virar uma chavinha, é impressionante. Então, é mais 2 anos, óbvio. Quem está falando, são 2 anos, mas mesmo os 3 anos, a gente percebe, a gente vê isso também. João Paulo? Vou ficar com o Pendiful. Ele meteu 81,6 os 1.500, correu muitos cavalos. E também vou falar do Twist do Iguaçu, um cavalo corredor, ganhou o Turf Gaúcho. Foi lá em São Paulo e ganhou com autoridade. Eu, para mim, vou ficar com esses 2 cavalos. Agora, impressionante como os cavalos do Rio Iguaçu viajam e chegam bem, né, nas carreiras, né? Vai a Porto Alegre, vai a Paraná, daí vai para o São Paulo, vai... Os caras entendem, né, de viagem, né? Depois, pode ser? Beleza, fechou. Vamos fazer uma rodada do Brasil, então, e depois eu boto o Brasil no final e depois nós 4 fizemos das outros pares que faltou. O que tu acha, João Paulo? Pode ser assim? Pode ser, ótimo.
Então já começa com a tua... Fala um pouco do Brasil e fala da indicação. Não fala só da indicação. Vamos discursar um pouquinho agora. O que tu Então, acha desse campo do Brasil? Sabe que eu achei o campo assim cheio e interessante. Pode parecer que o nível dos cavalos não é de outra hora, mas, cara, a gente tem um nível legal de proprietários, de cavalo. Acho que ficou um conjunto bacana. O que vocês acham? viu, Mackenzie, aqui, assim eu digo, não tem um craque, tem uma tropa excelente, entendeu? Mas eu gostei muito daquela carreira, da briga, né, da Tríplice Coroa, do Oderich e do Zuca Bey. Chegaram muito agarrados os dois. Ali, o Zuca Bey perdeu uma carreira de chorar, né? Carreira difícil, né? E eu, assim, eu vou ficar com ele. Eu acho que ele é um cavalo que foi mexido um pouco antes, entendeu? E daí o Oderich, e meu terceiro nome, eu gosto muito do Tordilho de São Paulo. Correu muito bem. Acho que até o final ele meio se apertou ali, usando. E um azar que eu gosto, Outubro Chove. Correu a primeira carreira na turma de cima, 2.400, e chegou correndo no final. Perdeu para o MC Rocha, que é um cavalo já gancheiro nessa distância. Então eu vou ficar com o Zuca Bey, o Oderich, e meu terceiro nome é Outubro Chove. Sabe que, colegas, esse cavalo corria num cristal, né? Eles devem ter visto carreira desse cavalo para distância, para poder ir na preparatória, ir no Brasil agora. É interessante esse cavalo, hein? Vamos ver como é que vai ser esse teste final dele do Brasil, né? Quem é que é o da rodada agora? Eu me perdi. Foi só o João Paulo, né? Quem quer falar? Posso falar? Não, só do... Vai lá, Marcelo. Ô, Rafael. Não. Vai, Rafael. Então, assim, quantos ganhadores de Grupo 1 tem aqui? Nudini, né? Ganhou o Derby. Oderich, que ganhou a Taça de Prata. Zuca Baby ganhou o Jockey Clube de São Paulo no Rio. O Oderich ganhou o Derby. Ganhou o Derby também. Né? Taça de Prata. Oderich, Derby, Taça de Prata, Nudini. Summer ganhou o Grupo 1, né? Aqui, o de 2 anos. Zuca Baby. O Zuca Baby ganhou o Jockey Clube de São Paulo. O Grupo 1 que foi no Rio, certo? Não parece ser um páreo equilibrado. E quero ter muito ganhou, né? Grupo 1, Grande São Paulo. Parece ser um páreo equilibrado, mas não com muito... não com muito cartaz. A gente não vê... Assim, hoje em dia, infelizmente, pelo posicionamento até do mercado exterior para nós, a gente... O Campeão Brasil é um páreo assim do que sobrou, né? Vamos ver, tem muito bicho bom que vai embora, né? Que infelizmente, outro dia mesmo, quarta-feira, estreou aquele Douro, que era do Rio Iguaçu, um bicho que correu acho que ganhou no Paraná, ganhou em São Paulo, já com uma vitória foi para Hong Kong. Então tem a Veio, não está aqui porque foi vendida, né? Não poderia estar correndo o Grimaldo Seabra. Então a gente sofre um pouco com isso também. A gente é um país que o prêmio não segura ninguém, né? Então a gente acaba sendo exportador. A gente acaba tendo das nossas dificuldades, digamos assim, é uma sobra de luxo que não dá para dizer que é uma sobra, né? Mas eu te entendi o teu conceito. Olha, a gente acabou nivelando. Podia ter cavalos refém. A gente fica refém, não. A gente fica com bons cavalos, graças a proprietários que não precisam vender. Foi o caso do Rio Iguaçu com o Bataillé, né? Normalmente, por exemplo, o Oderich, que eu saiba, só está aqui porque teve algum problema em exame, alguma coisa assim, que ele estava para ser negociado. O Nudini provavelmente não foi negociado porque ganhou uma grama super pesada, o Derby. O Zuca Baby porque é Doce Vale. Assim, isso é uma realidade que a gente tem que, infelizmente, conviver, até que a gente tenha patrocínio para poder dar um prêmio maior, né? Ou apostas suficientes para que os hipódromos paguem mais. A gente, infelizmente, tem que contar com isso. E para falar efetivamente, do páreo, se for grama leve, o MC Rocha e o Zuca Baby, para mim, são os principais candidatos. Se for uma grama pesada, o negócio pode ficar muito aberto e pode complicar, mas eu acho que, em princípio, numa grama leve, eu gosto do MC Rocha e do Zuca Baby. MC Rocha e Zuca Baby.
E quem é a da vez? Vai, Marcel. Não, o Matheus que queria falar. Fala, Matheus. Vai narrar Spy, Matheus? Não. Ainda não, né? Ainda não. Ainda não, né? Quem sabe um dia. Ué, mas vai que narra para outro Futuro Sem Emoção? Então. Quem sabe uma transmissão paralela, né? A gente vai estar ao vivo lá. Contei essa novidade para vocês? Não. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo no Instagram e no YouTube. Direto de lá. Legal. Show. Viu, Matheus? Aos poucos tem que melhorar o rate aí, daqui uns dias tu já narra. A gente tá nos pares de claim ainda, né? Vamos devagar, vamos subindo aos pouquinhos. Mas o bonito do Turf é esse, que às vezes o cara compra um cavalo de claim e pode correr o Bento Gonçalves, do Brasil. Vai lá, né? Vai saber. Mas vamos lá. Olha, eu confesso para vocês que eu não me lembro quem é que ganhou o Derby Paulista o ano passado. Ravana Siga? Ravana Siga foi, né? É outro que foi vendido, senão para ele. E quem é que fez segundo para ele? O que? Emoção? Não. Foi. Zandor. 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 Poderia estar aí, né? Infelizmente, os melhores praticamente sempre vão embora. Torres Garcia era um cavalo que também até correu bem o Derby, estava sempre chegando, é outro que podia estar nesse páreo, foi negociado, né? Então, realmente acaba sobrando e os melhores que sobraram estão ali e o páreo ficou equilibrado, né? Acho que o páreo está aberto. A MC Arrocha, Zuka Baby, Oderite, João Paulo falou do Outubro Chove, né? Que realmente foi um cavalo que na grama mostrou uma boa evolução. Um cavalo que até começou bem em Porto Alegre, depois decaiu um pouquinho e pegou bem a grama aqui. Eu acho que talvez ele vai fazer um papel de coelho para o Valparaíso, né? O Valparaíso ficou um tempão sem correr, reapareceu na areia, fez uma carreira boa, perdeu em cima. Ano passado foi segundo para o Cinza, né? Aquela chegada que o Leandro comemorou antes ali, quase ganhou. Eu acho que não dá para descartar, principalmente se tivesse ritmo acelerado na frente, ele vai chegar. Então, um para aberto. Eu ia nos dois pontos que decidiram o Derby, mais o MC Arrocha, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, mas tem alguns outros animais, como o Valparaíso, por exemplo, que eu não descartaria uma boa corrida até brigar pela vitória, como foi no ano passado. Tu vê, a gente vai conversando sobre o páreo e vai aparecendo algumas curiosidades, assim, uns cavalos que estão meio escondidos, né? O Ravaiani falou antes, João Paulo, do Odalisca, né? Nesse páreo. E tu viu? E eles têm um mexicano nesse páreo. Talvez eles abriram mão de correr a Odalisca aqui para correr os dois páreos, né? Não, o mexicano vendeu. O mexicano é do Sérgio Lúcio. Não, o mexicano vendeu. Vendeu? Foi vendido. É isso aí. E, Matheus, é engraçado que esse cavalo não levou nenhuma carreira antes, né? O Elton também. O Valparaíso, né? Ele correu na areia. Ele correu, mas faz tempo, né? Não, foi agora mesmo, né? Eu tô lembrando agora. Eu gostei da corrida dele na areia, não gostava muito. Faz um mês, eu acho, mais ou menos. Faz um mês, acho que 1.900, né? Foi, então. Ele chegou bem. terceiro, alguma coisa assim, não foi? Vou olhar aqui no Studbook, peraí. Vamos falando aí. Ele correu bem apoiadinho, assim, eu achei que ia ficar longe. Eu acho que um cavalo bem de 2.400 esse cavalo, o Valparaíso. Tanto que ele foi correr depois do São Paulo, do Brasil, ele foi tentar correr o Matias Macrini, eu achava pouca distância, se não estou enganado, para o Valparaíso, e ele confirmou, pelo menos para mim, que ele não é mesmo de 2.000. E aí, quando ele reapareceu na areia, eu fiquei de olho nesse cavalo, que eu gostei da corrida. Então, asterisquinho aí que esse Valparaíso realmente lembrou bem o Matheus. Ele fez segundo na areia, tô olhando aqui, pro Times is Now. Isso, ele perdeu em cima. Então, uma briga dos dois a reta toda. Já faz um mês isso. Isso foi foi em maio, 11 de maio. Vai fazer um mês no Brasil, Interessante, eu não tinha cuidado isso, tem razão. Tu viu a gente conversando aqui, que a gente traz informação. Quem é a bola da vez? É o Marcel? Marcel. Isso. Eu acompanho o Ravaiani. Para mim, Zuka Baby, que só estreou, ganhou e só correu provas de grupo 1, está sempre chegando. E eu acredito que ele vai bem ajustado agora para o Grande Prêmio Brasil. E o MC Arrocha, que é a última dele, me impressionou bastante, ele acompanhou bem o páreo, e quando apertou o liga do start dele, ele partiu dali e abandonou a turma. Eu tenho certeza, conhecendo o Esteves, que ainda ele não estava 100%, ele vai estar mais ajustado ainda para o Brasil. Então eu acredito que o MC Arrocha é um nome bem é um páreo de 17 animais. O percurso, trânsito na frente, tem muita coisa que vai atrapalhar. Tem aqueles que sempre saem na frente para mostrar a farda e depois embola tudo no final. Mas eu gosto bastante do MC Arrocha e do Zuka Baby. Assim, eu faria uma dupla entre eles.
Mas é um Grêmio Brasil daqueles que consegue a quadrifeita, que vai sair, a quadrifeita vai pagar bem. Essa quadrifeita vai pagar, sei lá, 4, 5, 10 mil reais, tranquilamente. Então, para brincar na quadrifeita. Então, agora sim, o Ravaiani teve que dar uma saída para um compromisso, nós vamos continuar tocando, então faltou eu falar do Brasil. O Brasil, eu tenho um cavalo que, para mim, eu acho que vai ser o favorito da pedra, é o Oderich. Acho que o Oderich vai bem montado, está bem de treinador, já está mais aclimatado com o Esteves, vai com o Altair Domingos, que eu acho que é um cara que está numa fase muito boa, não sei o que vocês acham no momento do Altair, eu acho que é unanimidade, né, a fase que ele está. Ganhou o derby, e a diferença, eu acho que os potros esse ano estão superior aos cavalos das outras gerações. Eu acho que é o Angan King e o Zuka Baby. Eu fico com esses 3 cavalos para Mas vamos para a milha, e depois eu não vou deixar por último o Major Sukhov, que eu acho que é o páreo de mais emoção. Marcel, começa tu pela milha, então. É engraçado, nós falamos da quantidade do Brasil, né? 17. A milha tem 18. Eu acho que o Brasil inteiro, os páreos do festival saíram muito parelho, né? Tu não diz assim, esse cavalo vai ganhar. Qual é um dos páreos, assim, do festival que tu diz assim, ó, esse cavalo é barbado? Não tem, né? Né, Marcelo? Eu acho que só o Jockey Club. Para mim, eu acho que só o Jockey Club. E bater esse cavalo do Legacy aí vai ser muito difícil. Agora os outros têm pelo menos 2 opções. Ou esse par da milha, então, nem se fala. Esse não é difícil de apontar um cavalo. Porque ele tá muito parelho e pode dar qualquer coisa. Desde o Betty Ken, que ganhou o estado do Rio de Janeiro, e a própria On The End, que correu muito no Rio de Janeiro. Então ela volta de novo na milha num tempasso. Esses do Iguaçu também, com certeza vão correr bem. Mas é um páreo muito nivelado. Não tem grandes forças que a gente olhe e aponte uma certeza ou 2 que se destaquem muito. Eu acho que essa milha eu acho que é o páreo mais difícil de acertar, vai ser essa milha. O cara que acertar vai sair com um rateio bom. Vai ficar em cima do muro? Que eu olhando essa égua do Belmont On The End, esse páreo é difícil. Talvez essa On The End do Aras Belmont é uma égua dura, que foi no Rio de Janeiro, correu muito no tempasso, ganhando fácil, e é uma boa opção, mas é um páreo bem nivelado, bem difícil. Não sei o que o Matheus acha, mas que tá mais nessas corridas na Gávea, mas que é difícil. Acho que o mais difícil que tem de acertar vai ser essa milha. Se o Matheus falar, o Otelo foi vendido. Celso Afonso. Um páreo duríssimo mesmo, né? Esse páreo aí é páreo cheio, vai ter um ritmo acelerado, provavelmente. Os animais que vêm de trás podem se beneficiar, On The End, Betty Ken. O Grace está no páreo, né? Que vem de fazer uma corrida muito boa na última. Um páreo duríssimo. Páreo duro. Tem esse Barão da Lagoa, que é um cavalo Mauro Olímpico, que ganhou a preparatória, né? E eu falo do Barão da Lagoa, que na última ele veio ali por dentro, ficou meio escondidinho. Acho que foi um cavalo que veio só para preparar, justamente visando esse páreo. É um cavalo que até tem um probleminha de hemorragia, está na serra, inclusive, por conta disso. É um cavalo que vai atropelar, principalmente se tiver um paro ligeiro na frente, ele corre quietinho lá atrás, na reta sai por fora. Para de 18 animais, ele vai ter que conseguir um caminho legal ali no meio da reta para atropelar. Páreo duríssimo. Esse páreo vai ser bonito também. Páreo muito difícil. A minha indicação. É a minha indicação, o Barão. O Barão, eu acho que se ele tiver um bom percurso, o páreo saindo num ritmo acelerado, ele vai atropelar com certeza. Imagina ganhar Pelotas, hein? Pô. Esse cavalo é bom, o cavalo tá numa forma boa, cavalo bom. E aí, Matheus, qual é os seus 2 nomes? Eu disse que tem que trazer 2 nomes aqui. Chuta. Grace e Barão da Lagoa. Grace e Barão. JP. Assim, eu olhando assim, eu olhei a carreira 2, 3 vezes, né? Essa preparatória que teve. Até acho que o Betty Campo foi um pouquinho apertado ali, não demorou, um cavalo meio grande, forte, né? Ele demorou a vir na atropelada, né? Eu acho que também o Esteves não trouxe ele no último furo, entendeu? Eu acho que ele vem melhor agora. E tem essa égua aí também que o Marcel falou, né? E eu ainda vou dizer assim para vocês, esses 2 cavalos que vieram de trás aí, concordo com, olhei 5 vezes a carreira, concordo com o Matheus aí, acho que o A.M. Souza ali meio se escondeu ali, meio se espremeu ali por dentro, com o Barão da Lagoa, e a hora que ele mexeu e parece que ao mesmo tempo ele deu uma firmada no cavalo,
porque o que ganhou ia bem na frente dele, né? E tem esse Grace aí que voava no final, né? Isso aí, de repente, dá uma sorte, tem um caminho melhor e mexe antes, e é Esteves, né? Esteves falou desse cavalo aquele dia na live. Então eu vou ficar com o Betchucan e o Barão da Lagoa. Betchucan e Barão da Lagoa. Beleza. Então vamos pro páreo, que para mim é o mais emocionante de todos. Para mim, olha, se tivesse o tempo dos arremates, hein, João Paulo? Esse páreo ia ser... esse páreo aqui de reta, né? Ia jogar mais de 1 milhão, só esse páreo aqui. Esse eu vou começar pode ser? Já que eu não comecei nenhum. Vai. E eu não sei quais eu vou indicar. O que vocês acharam? Cara, eu gosto de 2 cavalos aqui. Eletrizante dólar, tá? Acho que vai muito bem montado. Acho que vai o Domingos, não vai o Moreira. Será que o Moreira vem para a reunião? Sabe alguma coisa, Matheus? Cara, acho que vem, né? Olha, eu acho que não. Eu acho que eu vi em algum lugar que não. Ele tá montando em Hong Kong, né? Quem souber aí, deixa nos comentários. Ele tá montando em Hong Kong. Lá em Hong Kong é difícil. Você tem compromisso lá, não dá para sair assim tão fácil, né? Olha, eu vou aqui, joga para cima e escolhe um, tá? Alguns eu acho que vocês vão ir para uma lógica diferente da minha, mas eu vou de eletrizante dólar e de pajama à parte. Quem vai falar por aí agora? também. Eletrizante dólar tá numa fase também que o cavalo tem que respeitar, né? Que apareceu correndo muito, ganhou aquele dia em São Paulo correndo de trás no reaparecimento, largou mal, depois veio, ganhou velocidade lá, é o recordista dos 1.000 metros na Gávea. É um cavalo que tem que ser respeitado, a pajama pare pelo peso também, mostrou já muita velocidade, é um problema que tem, com certeza vai evoluir ainda mais nessa carreira, mas é um páreo duríssimo, é um páreo forte, um páreo que vai ser muito bonito. Tem outros potros que estão ali no páreo também, né? Esse também tem o eletrizante, né? Que correu também em São Paulo. Tem outro, o Hermoso Dólar, pode ser também, né? Que é o Off the Clock. Off the Clock. O Lendário Bruno, né? Reaparecendo. A própria Pilcarina, né? E não podemos esquecer da Vivi Magic, né? Vivi Magic. Olha só como é que é o páreo, né? Tem a Vivi João Paulo, Magic. Vou te deixar por último nesse, porque eu sei que tu deve ter estudado esse páreo umas 10 vezes. Marcel, o que tu acha? Então, eu lembrei do nome do cavalo, Colorado Sun. Tirou segundo na milha, na realidade. Corri em Pelotas e tirou segundo na milha de São Paulo e na milha da Gávea. Lembra o ano? É o nome do cavalo que eu queria lembrar e não lembrava. Foi 2009, se não me engano. 2009, filho do Notation e mãe Rouba Fina, Valpaineira. Acho que é do Ara Santa Anita do Minuano, lembrei. Mas esse páreo ele é bem difícil de acertar. Vocês já falaram, né? Tem o eletrizante dólar, que é recordista, tem o lendário Brujo, tem o Off the Clock, esse correu muito, de repente gastou toda a bala na preparatória, mas correu muito e poderia ter batido o recorde. Tem a Vivi Magic do Doce Vale, e eu acho que essa pajama pare do Santa Maria de Araras, com o peso pluma, e é uma tranca muito boa. Eu acho que o contraditório para ela vai ser por ela ter 2 anos, né? Então, um animal de 2 anos às vezes tem algumas oscilações, já tem muito mais gente no dia da corrida, então já tem mais movimento. Então, assim, é algo que pode atrapalhar ela, mas com o peso pluma que ela vai, e ela é uma égua muito boa, uma tranca muito boa, eu acho que ela vai estar entre os primeiros ali, ou das duas, uma, ela vai estar entre os primeiros, ela vai fracassar muito. Por ser uma 2 anos, é difícil. Eu acredito nisso. Mas é um páreo entre 5 animais, muito parelho. Show. Gostei do teu comentário. João Paulo, vou passar a bola para ti e já vou fazer uma pergunta, tá? Tá bom. Num páreo perfeito, vamos imaginar nós 4 aqui um páreo perfeito, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado poderiam bater recorde, né? Isso aí que eu vou comentar com vocês. A pajama a parte, ela fez 54,88, né? E correu, tu pode dizer que ela sobrava mesmo, né? Aí esse cavalo do Esteves, ele falou até nesse cavalo que se o Gil apertasse ele, batia o recorde. Ele falou lá na live. E aí ele meteu 54,11 e o recorde é 54,03. E dá para ver mesmo que não foi apertado mesmo no final.
os últimos metros. Mas também, que nem o Matheus falou, nós temos o eletrizante dólar, que é o recordista da prova. E lá em São Paulo, o recorde é 53,32 e ele meteu 54,10 lá em São Paulo. Também o Domingos, no final, não surrou mais, faltando uns 80 metros, levou só no braço. É um páreo difícil, tem essa Vivi Magic também, que meteu um tempasso. E eu acho assim, ainda vou te dizer, vai ficar... Eu acho que vai continuar ainda a emoji aí do Legacy, né? E do Araras. Eu vou ficar com os dois aí, né? Que eu acho difícil... E a Cajama à parte. Exatamente. E também não posso deixar de falar no eletrizante dólar, né? Que vinha deparado, largou uma carreira mal, correu de trás, até eu vi uma entrevista do Domingos ele falando, que daí já que ele ficou lá atrás, ele veio, quando faltou 200 metros ele mexeu e terminou a carreira. E daí também essa de São Paulo não saiu assim, numa velocidade, né? Ele saiu meio tranquilo e arrematou bem. Então é um páreo bem aberto, bem difícil, né? Tem essa Orange Blossom aí também, um azar aí que pode chegar também. Eu acho que está por aí. Então, senhores, com esse páreo, acho que nós terminamos, né? Fizemos todos? Sim. Então, vamos falar assim rapidamente para encerrar e dar um bom dia, boa tarde, boa noite. O que vocês vão... Qual é a expectativa de vocês para o festival? O que vocês esperam desse festival, dentro e fora da raia? E começa com o Marcel. A parte do festival tenho certeza que vai ser muito movimentada, vai ter bastante gente, tem até show, se eu não me engano tem o Jogo do Brasil também no fim de semana, então com certeza, com certeza vai, o próprio Raul, ele sempre tenta fazer um evento mesmo, que chame as famílias, que chame pessoas, então se você não entende nada de turf também, vai ter uma arte lá, tem a parte das crianças também, que é sempre bom. Para quem tem filho, a criançada se diverte, o cara pode apostar nas corridas, acompanhar tranquilamente. Eu tenho certeza que a cada ano a festa do Grande Brasil vai melhorando. E eu espero que esse ano com certeza vai estar melhor ainda. João Paulo. A gente acredita que o turf tem que evoluir, né? E eu sempre falo que a diretoria fazendo a coisa certa, a gente tem que bater palma para esse presidente do Jockey Clube Brasileiro aí, que transformou o nosso jockey aí, o Rio, né? E ele sempre pensando em ajudar os outros hipódromos, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? A gente vê cada vez que o Rio trabalha e faz bastante prova de grupo e faz clássico, enche o hipódromo. É isso que nós precisamos, entendeu? E eu acredito assim que, falando dentro da raia, eu vou torcer ali para ganhar esses dois que eu falei para vocês, o Velocidade, porque a gente tem que ter um craque. É o que falta um pouco no nosso turf, um ídolo. Então eu vou torcer ou pro Araras ali, ou pro Legacy, que um cavalo desses ganhando e ganhando bem, nós podemos entender que daqui a um pouquinho vai aparecer um craque. É o que está faltando também nas carreiras no Brasil, né? Faz tempo que não aparece um Cacique Negro, não aparece um Itajara, né? Não aparece um Quali Bravo. E isso aí eu torço que aconteça isso no Brasil. E eu acredito que com o Legacy, que é um Aras que está investindo muito, isso aí vai acontecer já, brevemente. E torço que nosso hipódromo lá do Cristal cada vez cresça mais, apareça mais cavalo, mais proprietário, né? E acho que a minha ajuda aí no sentido de colaborar e trazer informações para os ouvintes aí, o que eu puder fazer, a gente vai trabalhar em cima. Partiram! Tem tudo para ser uma festa muito bonita, né, Mackenzie? Acho que o trabalho vem sendo feito já há algum tempo, dentro principalmente das redes sociais, né, tentando trazer pessoas novas para o jockey, como o João Paulo falou, os domingos no jockey que vem sendo promovidos na Gávea, sempre a cada domingo o público só aumenta, o público melhora, as pessoas estão vindo ao jockey, a gente sabe que é um processo mais lento, passinho a passinho, você tem que tentar fidelizar, né, trazer sempre essas pessoas que vão vir num domingo, daqui a pouco não vem no outro, mas que aos poucos vão se familiarizando, vão entendendo melhor como é que funciona toda a dinâmica, e certamente quem vem sempre gosta e volta, e vai voltar para acompanhar o Grande Prêmio Brasil, sem dúvida nenhuma. Vai agregar também daqui a pouco um público que está vindo para acompanhar futebol, como vai ser no sábado, depois das corridas vai ter o Jogo do Brasil, tem uma grande estrutura montada no Peão do Prado, então muita gente vai vir para acompanhar futebol, mas daqui a pouco pode ir para o lado ali para acompanhar as corridas também, tanto no sábado quanto no domingo. Então tem tudo para ser uma grande festa e torcer para que não chova, né? Essa semana aqui foi de muita chuva, ontem principalmente choveu bastante. Previsão agora para o final de semana é que pare essa chuva, para a semana que vem o tempo deve ficar meio
instável, mas torcer para também que o tempo ajude, para que tenha um final de semana bonito, para que a festa realmente seja da maneira como a gente está esperando, e acho que tem tudo para ser mais uma grande festa aí de Grande Prêmio Brasil. Meus amigos, entregamos um conteúdo de luxo. Acho que a gente conseguiu fazer um entretenimento, um conteúdo para as redes sociais, para poder cada vez mais o Turf estar nas nossas redes. Agradeço vocês, peço paciência um pouco para os nossos telespectadores, que é o primeiro. A gente vai aperfeiçoar cada vez mais, vai trazer novidades, vai trazer pessoas novas. A gente está investindo em equipamento, está investindo em sistema, em edição. Devagarinho, vão nos ajudando aí, vão passando as ideias, vão fazendo comentário, curtindo, e a gente vai chegar lá, a gente vai chegar num nível 100%. E espero que o pessoal goste da nossa iniciativa, principalmente, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, tá bom? Um abraço. É isso aí. Show. Valeu. Falou. Valeu.